Então deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Karine, eu sou vocalista e guitarrista da Mau Sangue, que toca aqui hoje. E eu acho que é mais um bate-papo mesmo, assim. Acho que muita gente que está aqui no rolê já presencia muita coisa, trazendo para cá a questão de transexualidade, do público LGBT. Eu penso mais que a gente primeiro tem que olhar para fora, né? Antes de pensar dentro do rolê. Quantos lugares que alguém frequenta aqui, né, fazendo coisas corriqueiras, sei lá, ir no mercado, ir na padaria, e passear num parque, que a gente vê outras pessoas trans também fazendo as mesmas coisas, né, pessoas trans, travestis, que a gente vê no dia a dia fazendo coisas que para pessoas cis héteros são corriqueiras e pra gente já não é tanto, né? Pela questão de violência e tudo mais, que é uma população vulnerável. Então, falando isso do que vem de fora, já é óbvio que dentro do rolê a população trans e LGBT é muito menor. E por isso que é importante tanto rolês, eu não sei se falar inclusivo é a palavra certa, mas o rolê é assim que nem a gente está fazendo agora, que tem essa proposta de debate, porque de repente nem todo mundo que está aqui ou frequenta outros rolês tem convívio, né, com pessoas dessa população e tudo, e a gente pensa assim, que por que tem pouca gente no rolê, né? Por que eu vou no rolê muito tempo ao longo da minha vida, eu me sentia sozinha, me sentia excluída, não me sentia fazendo parte, só via pessoas cis e hétero. Quando foram os tempos antes de eu assumir minha transexualidade, também era uma coisa que me causava uma certa perturbação, né, de imaginar, assim, puta, se eu me assumisse, será que essa mesma galera que está aqui hoje ia me tratar do mesmo jeito? Então foi uma coisa assim que demorou para ser vencida. Falando mais especificamente assim do rolê punk, como o rolê punk já tem por sua natureza questões sociais, questões políticas, eu acho que é mais fácil de lidar, né? Para mim, pelo menos, que eu toco também banda de metal, outras vertentes, eu percebo que no rolê punk é muito mais fácil ter diálogo, ter essa união, bandas que estão dispostas a colaborar, fazer rolê junto e tudo mais. Eu sei que a pauta está aqui, o rolê punk, mas como o rolê punk não é muito problemático para essas questões identitárias, eu queria chamar mais a atenção assim para outros rolês e falar de algumas coisas assim, de algumas vivências minhas mesmo e de outras pessoas que eu conheço que são musicistas, que já até desistiram de ter banda porque cansaram de ficar enfrentando preconceito, boicote e coisas do tipo. Acho que lá para 2010, 2011, eu estava começando minha transição. Tem uma amiga minha que também estava começando no mesmo período que eu. Ela tinha uma banda de death metal melódico. O pessoal começou a tocar junto assim quando todo mundo tinha uns 13, 14 anos, começou todo mundo a aprender a tocar. A banda ali rolando vários anos. Quando ela começou a se assumir como trans, mudar a postura, mudar a roupa, assumir uma feminilidade maior, o que aconteceu? Os caras da banda limaram ela.
simplesmente chegaram e falaram, ó, do jeito que você tá, não dá pra ficar na banda, você tá ficando muito viado, porque no momento ela tava em transição ainda, né, então tem aquela coisa que ainda permeia no masculino, no feminino, só que esse foi o termo, você tá ficando muito viado, não dá pra você continuar tocando com a gente. Eu não cheguei a passar por isso, porque quando eu me assumi, eu estava tocando com uma galera que já tinha uma mentalidade diferente, uma galera que já tá, que já tem uma cabeça assim mais dentro do punk mesmo, de questões sociais e tudo mais. Só que esse é um exemplo que eu vejo que no metal é foda isso, de por mais que a pessoa tente, a galera não aceita, e essa pessoa em questão, ela desistiu de ter banda de metal, porque né, era sempre um não, assim, não dá, tal, você não se encaixa, não sei o que lá. No ano passado, eu gravei um trampo com a Fox Salema, que é uma vocalista de heavy metal. Ela fez um trampo que ela compôs tudo, só que ela estava sem banda. E também por problemas parecidos, né? Tinha a banda num certo período, todo mundo debandou quando ela começou a assumir a transexualidade, e ela não queria parar, compôs tudo, só que ela é só vocalista. Aí ela me chamou para ajudar na composição das músicas, nos arranjos, me convidou para entrar na banda e tudo, só que por questões de distância acabou que não rolou isso. E a gente fez esse trampo, gravamos, ela está divulgando e está enfrentando um bloqueio fudido, assim, da galera do metal. Com várias ofensas transfóbicas pesadíssimas mesmo, assim, da galera chegar a denunciar a página dela, porque né, a capa que ela fez do disco, com essa questão toda política que está rolando hoje em dia, né, de bancada evangélica, né, se bobear a gente vira uma teocracia do jeito que tá, não tá longe disso. Então ela fez uma capa para fazer um single de uma das músicas, que só mostra assim a mão assim, né, com unha pintada, né, só que não dá para saber se é uma mulher cis ou uma mulher trans, só que fincando a bandeira com as cores LGBT numa caveira assim vestida de pastor, assim, com a Bíblia na mão. Aí essa capa aí, só por causa dessa capa aí, é uma crítica fodida. Aí tem gente que fala, por que tem que ficar misturando, né, ficar usando a pauta LGBT pra querer se sobressair? Por quê? Porque é o que a gente tem pra falar, caralho, né? Mas pra gente é óbvio isso. Mas dependendo do tipo de nicho que você faz som, né, do metal, por exemplo, a galera já é bem complicada, assim, de conseguir abrir a mente mesmo. Tem um rolê que eu faço que chama Resistência Transviada, uma vez por ano, e foi justamente por isso, de fazer um rolê chamando todas as bandas que participam, tendo integrantes LGBT. E desde a primeira edição eu sempre quis colocar a banda de metal para ver se é um público metal no rolê. Só que pra achar banda também é difícil, porque tem gente que se assume, né? Tem banda que tem integrante ou gay ou lésbica. É difícil, e é difícil ter banda que o pessoal é assumido mesmo justamente por causa dessas coisas. Esse ano, pela primeira vez eu consegui, vai ser a terceira edição, consegui colocar duas bandas de metal, uma que é vocalista lésbica e uma que é vocalista gay. E o pessoal levanta a bandeira mesmo. Mas a segunda edição eu não achei nenhuma banda de metal. A maioria das bandas que o pessoal é engajado mesmo são as bandas de punk. E a maior parte são as mulheres mesmo, que são mais engajadas mesmo de colocar essas questões em letras, de levantar a bandeira, tudo. E assim, saindo um pouquinho da questão da cena metal, que aconteceu comigo também,
que uma das bandas que eu toco, que é a Messias Empalado, que todo mundo da banda é LGBT, tem eu e a vocalista que é travesti, e logo que a gente montou a banda, a gente gravou uma demo, começamos a divulgar, e quase um ano divulgado o som, ninguém chamava a gente para tocar. Nenhum rolê chamou a gente para tocar. Pode ser coincidência, pode ser que ninguém gostou do som, mas o fato foi esse. A gente organizou o nosso primeiro rolê, a gente mesmo. O rolê até que era com drag queen e tal. Teve esse primeiro rolê, a gente filmou, começou a divulgar. A partir desse rolê começaram a chamar a gente para tocar. Esse ano a gente tocou bastante, inclusive rolês que depois, que só tinha banda com integrantes cis héteros, chamaram a gente para tocar, e foi super legal essa troca. Que isso é uma coisa que eu queria pautar aqui, né? De uns 2 anos pra cá, eu falei que eu faço esse rolê Resistência Transviada, assim como várias pessoas que eu conheço fazem, né, mulheres fazem rolês com engajamento de protagonismo feminino, porque também acontece muito isso de, no rolê em geral, as bandas que tem mulheres na formação, às vezes os caras não chamam mesmo pro rolê e tal, então a gente acaba tendo que fazer rolê específico para essa visibilidade. E esses rolês estão crescendo cada vez mais e está criando assim uma abertura muito grande, cada vez está aparecendo mais bandas com pessoas queers, pessoas LGBTs, mas é isso, dentro do rolê punk, que isso acontece com mais frequência. E a gente pensar no rolê, né, que é nosso nicho, que a gente está tocando, o quanto que isso de repente passa para fora, né? De repente isso não muda quase nada o mundo, mas a gente já mudar alguma coisa aqui dentro, eu acho que já é um passo, já é uma semente. E que eu ia falar desse rolê desse ano que começaram a chamar mais a Messias Empalado para tocar, teve 2 últimos rolês que a nossa banda era a única banda que tinha um formato diferente, que não tinha guitarra, teclado, baixo, bateria, vocal. As outras guitarras tudo mais peso e tudo. A gente já foi procurando pensando, puta, ninguém vai gostar do nosso som. E a gente tocou por último. No fim a galera ficou lá até o fim, apoiou pra caralho a gente. E foi assim pra mim muito valioso isso, de sair um pouco do rolê que a gente faz, que a gente já espera que vai ser o público feminista, transfeminista, as pessoas que estão ativas no rolê, engajada, e tocar com um público que de repente nunca teve contato com pessoas trans, e tá naquele mesmo rolê e ver apoiando. Isso pra gente foi bem importante, isso que aconteceu esse ano. O último que a gente tocou foi o mesmo esquema, que também foi um rolê que só tinha banda punk e grind, e chamaram a gente assim, totalmente fora do contexto, mas eu achei muito legal a postura deles de terem chamado a gente, até porque foi um rolê que não tinha ninguém LGBT na organização, a maioria das bandas eram compostas por homens cis hétero, e nesse rolê aconteceu um caso, um momento lá no fim do rolê, que eu tava até dormindo, que eu já tava só um pó, que eu não aguento muito tocar em rolê que vira madrugada. Aí chegou um cara que tava lá no rolê, viu lá me acordando, perguntou se podia trocar uma ideia comigo. Aí dei essa abertura pra ele, ele falou assim, pô, tava lá embaixo. Aí eu fiz um comentário assim, 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 que eu não quero repetir aqui, que foi um comentário assim bem transfóbico, né? Ele falou assim, eu fui comentar da sua banda, que eu tinha gostado do som, só que aí eu falei isso. Aí os caras que estavam na roda virou pra mim e falou assim, pô, se você tá falando essa merda aí, você não entendeu nada do rolê. Aí ele falou, eu queria saber de você se isso foi ofensivo mesmo. Eu falei, pô, cara, isso aí foi mesmo. Mas por outro lado, você tá fazendo a coisa certa, de vir trocar ideia e querer repensar. Aí eu pedi desculpa mesmo, assim, falando, pô, eu não sabia que isso aí era transfóbico, eu não sabia que era ofensivo, mas eu quero aprender mesmo, os caras me deram um toque, mas eu queria ver com você mesmo. Isso aí eu achei bacana demais, assim, porque ninguém nasce desconstruído,
ninguém, né, todo mundo tem seu tempo de apresentar, de aprendizado de qualquer coisa, de convívio com populações diferentes e tudo. Isso aí eu achei muito bacana de ter tocado num rolê que foi totalmente diferente do que os que a gente já tem um público que sabe que vai receber a gente bem, que a gente está organizando. E eu fiquei feliz da galera mesmo que estava no rolê chegar lá e dar esse toque no cara, né? E o cara também, por outro lado, de vir trocar uma ideia e se desculpar da postura e tudo. Bom, eu acho que é mais isso mesmo. Acho que a gente pode ficar por aqui. Só queria trocar essa ideia no âmbito mais geral, assim, e dizer assim que, como lá na pauta estava da questão identitária no meio punk, eu posso dizer que no meio punk, pelo menos dos rolês que eu frequento, das pessoas que eu frequento, eu estou vendo que, eu percebo que está uma receptividade e um apoio assim, muito grande assim, com essas pautas, né? Mesmo com das bandas que, né, que a galera é hétero, é cis, e estão dando esse apoio, e ao mesmo tempo a gente também está fazendo rolês para fortalecer e espalhar cada vez mais essa cena. Aí eu agradeço a todos que colaram, que deram essa atenção, e é isso. Isso aí. Agora vai rolar... que você falou do movimento punk, né? Eu e o Marcelo aqui, a gente vai num show assim, já tem um tempo já. Né? É uma coisa nova. Tô começando a aceitar agora. Eu cheguei em show, no Tendão da Lapa, ele tava comigo, os caras tirar as meninas do Dominatrix do palco, porque falavam que era machista ao contrário. Era um show, não foi o Invasores de Cérebro, fique bem claro, não foi o Ariel, ele defendeu as meninas, ele tava lá. Os caras tiraram as meninas do palco. Agressão, né? agressão. Tacaram um latinha de cervejas nela, xingaram a Elisa, sabe, assim, tipo, coisa grotesca. Né? Isso daí eu tô falando de 98. É isso que eu ia perguntar. 99, mais ou menos, né, Mark? Então a gente tava lá. Então, essa época eu tinha 18 anos. É a primeira vez nem me passava pela minha cabeça me assumir, porque eu pensava... Banda punk. Eu Sim. nunca vi isso, eu vou no rolê desde 97. Eu nunca vi uma banda punk, entendeu? Tocar em nenhum rolê uma vocalista trans. É a primeira vez que Então, e é por isso mesmo que eu tô falando que é importante esse tipo de coisa, porque... Assim, o pessoal tipo, tá evoluindo, porque quando era na minha época, é punk, mas era homofóbico, era machista, era racista, não tinha, tá ligado? Não, isso nos tempos de hoje, de estar tendo essa abertura... Evolução. Basta você querer viver naquele tempo, você progredir, você evoluir. Sim. Né? Então, mas isso é importante a gente vendo que fora está um retrocesso abissal, né? E você vê todo dia a notícia de alguém LGBT que foi morto de uma maneira cruel. Tomou 4 tiros porque exatamente. E aí o cara falou, você não tem vergonha de beijar ele aqui? O cara tem que ter vergonha de beijar, mas o pai não tem que ter vergonha de dar 4 tiros no cara. Exatamente. Entendeu? É um negócio inadmissível. Foi por isso que eu até comentei, assim, a gente está num espaço pequeno, até que ponto a gente, tendo essas posturas, parte para fora. Né? É um trabalho de formiguinha, mas uma hora a parte, que nem o que você citou, em 98 era inadmissível uma banda de Minas, os caras rechaçavam. De homem. Então você vê que agora... E elas lançaram um CD que pra mim é o melhor CD de hardcore que tem dos anos 90. Que é o primeiro CD do Dominatrix. O negócio é sensacional. As letras são inteligentes, tipo, é uma banda foda, entendeu? E as meninas tiveram que sair do palco, porque os caras estavam atacando tudo que tinha. Fala aí, Mike. Tudo que tinha. Ou seja, né, naquela época ainda tava bem aquela história, né? Foi um negócio assim, tipo, bizarro, tá ligado? O pessoal é punk, mas não tem postura nenhuma, né? É só som. A gente tinha uma amiga assim, nossa, que era bem feminista. Se não for homem, branco. Os caras, tá ligado? Jogando as coisas na mina, xingando ela de tudo quanto é nome, entendeu? E elas xingando que parar o pau, o show lá no Tendão da Lapa, pô. Tendão da Lapa, uma casa de cultura, Você sabe? viu, o pessoal era punk só no visual. Era só no visual. Visual é tudo, postura é nada. Inacreditável assim, sabe? Então, tipo, hoje em dia melhorou muito. E é o que eu falo, é a primeira vez desde 97 que eu vou no rolê que eu vejo uma... Mas é que nem eu tava falando, assim,
muitos rolês começaram a acontecer por causa dos movimentos das minas, começar a fazer os rolês, aí de repente outros caras veio colar, veio começar a chamar também. Porque assim, se a gente não tivesse começado a se movimentar e fazer os próprios rolês, né, que são vários coletivos femininos, feministas, LGBTs que começaram a se organizar e fazer rolês para dar essa visibilidade. E eu acho que de uns 2 anos pra cá que eu tô vendo essa visibilidade crescer muito e outros rolês começarem a chamar as bandas também. Mas isso que eu tô falando é recente. É recente, que eu falei, quando eu montei a Messias ninguém chamava a gente. Até a gente ter organizado o próprio rolê, a gente não ia ter tocado nunca se fosse ficar esperando. Então, e eu não consigo ver que não seja outro motivo, a não ser porque era uma banda que todo mundo é LGBT. Porque nosso som é da hora. Porque agora todo mundo tá, sem modéstia à parte falando, a gente tá tocando pra caramba, todo mundo tá ouvindo o som, um monte de gente curtindo o som. Então não tava chamando antes, por quê? Porque viu que só tinha gente LGBT na banda, só pode ser isso. Eu não consigo ver outra coisa. Mesmo a gente estando vivendo uma situação desse governo aí de extremismo, tá sendo bom, assim, uma parte tipo, de estar muito a cabeça pessoal, né, de mostrar, tipo, pessoas igual você, a banda sua, sabe, que, tipo, tem outras vertentes, né? Tem como todo mundo. Acho que isso é reunião, né? Porque a gente começa a ver que a parada tá, tipo, começa extremos, tá ligado? A gente fala, mano, a gente tem que se unir de alguma forma, porque senão fudeu, tá ligado? Isso aí é bem importante, é bem importante. Que nem quando eu falei assim, da gente fazer o rolê assim, tá entre nós, o quanto que a gente espalha lá fora. Às vezes a gente pensa que é pouco, mas quando eu fiz o primeiro Resistência Transviada, eu pensei que não ia colar ninguém. Tem gente que tá aqui que tava nesse rolê. Melhor rolê, que foi, que eu conheci, a gente se conheceu nesse rolê. E quando eu fiz, a gente do coletivo tava com o cu na mão, pensando, puta, não vai colar ninguém, né? Porque o pessoal que é LGBT acho que vai ficar com medo porque quando a gente divulgou o evento começou a ter uma parte de ameaça, a gente falar que ia lá na porta pra jogar uma bomba, coisa do tipo. No fim, esses caras é só agitão de internet, né? Isso que eu ia falar. E a gente também não ficava muito dando trela pra isso, o pessoal ficava nessas coisas, a gente se bloqueava logo, nem ficava de muita conversa. Mas a gente ficou com medo de que não ia colar muita gente, e no fim começou com isso, colou uma galera. Nesse mesmo ano rolou uma renca de rolê que mulher estava organizando, e é isso, tá crescendo. Acho que no meio punk tá servindo como parâmetro, assim, de repente, que eu falei do metal ainda que tá bem atrasado, de repente pode ser que o que a gente está fazendo agora reflita para esses movimentos que a galera tem a cabeça um pouco mais fechada, começa a abrir o horizonte. Eu queria falar uma coisa que a Karina falou que é bem legal, assim, tipo, eu sou gay desde sempre também, tô no rolê tem um tempo, e eu, tipo, vivi em mundos, sabe, assim, tipo, eu tinha o meu mundo hardcore punk e meu mundo gay, assim, porque eu não tinha pessoas que eu conhecia LGBT no meio e tal, e de uns anos pra cá, tipo, isso mudou radicalmente, assim, eu acho muito bom, e hoje é uma coisa que eu parei pra pensar, tipo, eu não tenho rolês diferentes, sabe? Tipo, meio que virou uma coisa só, assim, eu acho isso bem bacana, sabe? Isso. Não um rolê gay, rolê assim, ele precisa se E eu vivi em rolês diferentes, sabe? Tipo, eu vou no show de hardcore com meus amigos, com minhas amigas, mas eu vou pra balada, sei lá, tipo, sabe? Aí, tipo, eu vejo que hoje em dia a diversidade aumentou muito, que eu acho maravilhoso, assim, e meio que virou um rolê só, sei lá. Eu fui num show dos caras, eu não lembro o nome dele, eu sei que eu acho que tinha um cara que era Daniel Beleza, o nome dele, eu não lembro. Um careca. Sim. E aí, tipo, mano, ele cantava de calcinha no palco, o cara é muito louco. Nossa, eu aquele cara lá, os caras ficavam lá embaixo, viado, xingando o cara o show inteiro, mano. E ele não parava de cantar um minuto. Isso daí, tipo, 99, mais ou menos, 2000, Daniel Beleza, né? Antigo. Tinha a banda dele, né? Sim. Então, mano, os caras xingavam ele o show inteiro, mano. Ele, mano, foda-se, eu vou tocar, eu vou cantar no show inteiro. Ele tava no palco com os roupão de oncinha, de calcinha, sabe? E ele cagava pros caras, mano. E ele, não ligava, tá ligado? Em 2007, no Altos, na Augusta, ele era a sensação. Tipo, era show do Daniel Beleza, a galera ia pra ver ele. Real. O cara foi pela lá, resistência, ele mudou a chavinha do negócio. Mas é que eu falo, lá atrás era tipo... bem mais pesado. É punk, mas é punk, cara. Cabecinha, né? É Só punk visão. racista, é punk homofóbico, é machista, é xenofóbico.
entendeu? Agora está começando a evoluir muito o movimento punk, assim, evoluir muito, né? Tanto que sua banda está aí, ainda bem. Vamos ouvir as bandas então.